Quero saudar os irmãos na graça e na paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui, através desse recurso abençoado, para meditar um pouco na palavra de Deus, para aprendermos um pouco através da palavra de Deus. Temos um momento de oração. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, como diz a tua palavra. O Senhor tem sido benigno conosco, porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós cremos nisso, Senhor, por isso estamos aqui. E queremos que o seu Espírito esteja a nos dirigir nesse momento de reflexão e de estudo da tua palavra. Que a tua palavra encontre terreno fértil nos nossos corações. E que tenhamos nossas mentes abertas para entender aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus é que nós oramos. A nossa lição de hoje é ainda dentro da revista nossa Legados da Fé, do Novo Testamento. Nós vamos falar um pouco hoje a respeito de uma figura bastante conhecida, um texto riquíssimo, que se encontra narrado no Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 4, que conta a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas nós vamos falar um pouco hoje, não desse encontro propriamente, vamos falar um pouco da mulher samaritana. Já que estamos falando de personagens, vamos falar um pouco a respeito dessa personagem que nos ensina muita coisa, que é a mulher samaritana. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho narrado por João, no capítulo 4. O texto é longo, mas eu gostaria que nós lêssemos, atentássemos para a leitura desse texto, porque ele realmente, ele em si só, já é rico. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, é uma anotação do evangelista, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Esse texto é fundamental naquilo que nós lemos, não é? Era-lhe necessário passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-lo. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Explicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido.
Porque 5 maridos já tivesses, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissesses com verdade. O Senhor disse-lhe à mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade, versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciaram. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Que a palavra do Senhor faça morada nos nossos corações. Alisson, nossa samaritana, mulher do coração sedento. Muitas pessoas foram até Jesus durante seu ministério público, em busca de cura, libertação, conhecimento e comida. Mas algumas vezes ele quem ia atrás das pessoas, a fim de revelar a graça do Pai. É o caso da mulher samaritana, com quem Jesus teve um diálogo profundo, esclarecedor e transformador. A sinceridade e as atitudes desta mulher nos inspiram. O registro do encontro de Jesus com a mulher samaritana está apenas no Evangelho de João, que se diferencia dos demais evangelhos e quer dar a entender o sentido da vida, dos gestos e das palavras de Jesus. O Evangelho de João ele é diferenciado em relação aos chamados evangelhos sinóticos. João seleciona fatos que julga importante anunciar e o faz com o objetivo de levar as pessoas a crerem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Depois de citar o motivo da saída de Jesus da Galileia, Jesus ouviu falar que os fariseus estavam dizendo que ele fazia e batizava mais discípulos do que João. E Jesus, para evitar mal entendido, conversas desnecessárias, aqueles bate-bocas que às vezes a gente se envolve sem nenhuma razão de ser e que não agrega nada na nossa vida, Jesus pegou e foi embora lá para Galileia de volta. O texto introduz o encontro de Jesus e da samaritana no versículo 4, diz o texto: e era-lhe necessário atravessar a Samaria, chamando-nos a atenção a composição das palavras produzidas por era necessário. Observando a geografia da época de Jesus, vê-se a Samaria ficava entre a Judéia e a Galileia. Nós atravessamos a Samaria quando estivemos lá em Israel, Atravessamos a região da Samaria, porque estávamos na Galileia e fomos para a região da Judéia, onde fica o Mar Morto, Jerusalém, que nós visitamos. E passar por ali tornava o caminho mais curto, era o trajeto mais curto.
embora houvesse a possibilidade de contornar a cidade, ainda que o caminho fosse 2 vezes mais longo. Esse caminho mais curto, passando pela Samaria, é considerado um pouco perigoso, por 2 razões, né? Na parábola do bom samaritano, o que Jesus diz? Que os salteadores, né, assaltaram o cidadão que estava passando ali por aquela região. Então era um lugar perigoso. E havia uma inimizade muito grande entre o povo samaritano e o povo judeu. Nós vamos encontrar isso tanto no livro de Esdras, no capítulo 4, no versículo de 1 a 5, que quando Esdras voltou, né, para reconstruir o templo depois dos 70 anos do cativeiro, eles encontraram uma resistência muito grande dos samaritanos que viviam ali, que não queriam que o templo fosse reconstruído, até porque eles tinham uma religião, apesar da origem, né, serem todos de Israel, eles tinham uma religião um pouco misturada, né? Diz a Bíblia lá no livro de 2 Reis, que quando o rei da Síria, lá no ano 721, 722 a.C., né, ele tomou Israel, o reino do norte, ele mandou colocar lá, né, povos de vários países, né, trouxe de vários países povos para morarem ali naquela região. E esses povos vieram e trouxeram os seus deuses, trouxeram o seu culto. Tá? Então, aqui tem no capítulo 17, no versículo 31, nós nem vamos ler, ele fala aqui os povos e os deuses que eles trouxeram e que eles cultuavam. Então diz assim, no versículo 32, mas também temiam ao Senhor dentre os do povo, constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários. De maneira que temiam ao Senhor, o Deus de Israel, e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações de onde eles tinham sido transportados. Então, há essa mistura muito grande, né? E nesse tempo, o que aconteceu? Foi construído um templo lá na Samaria, para fazer para que eles cultuassem esses deuses e ao Senhor nesse templo construído ali na Samaria, e ao invés de irem cultuar lá em Jerusalém. Essa conversa, esse assunto sai na conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Depois, mais ou menos por volta do ano 120, 125 a.C., né, aquele templo dos samaritanos foi destruído. Então você vê que há essa briga entre eles já havia séculos. Quando o templo deles foi destruído, então o ódio entre eles passou a ser muito maior ainda, né? Assim, o caminho escolhido por Jesus pode significar o seu objetivo de alcançar a mulher samaritana. Jesus não faz nada por acaso. Nós estudamos isso na semana passada. O texto diz que era necessário passar pela Samaria. Jesus podia ir para outro lugar, mas ele tinha lá uma mulher que ele precisava alcançar, então ele foi para lá, né? Então, ele precisava encontrar essa mulher samaritana, bem como romper com os paradigmas e costumes da época. Né? Ele quebra os paradigmas. Né? Um judeu não conversava com uma mulher sozinha. Um rabino, então, não conversava com uma mulher em público, nem com a esposa dele. Então, era uma regra muito grande. Jesus quebra tudo isso. Então, ele vai lá e conversa com a mulher. Né? Então, ele faz dialogar. O que ele faz é dialogar com ela, que além de ser parte do povo samaritano, era mulher, e os judeus não falavam com mulheres em público. Então, Jesus quebra uma porção de preconceitos, de paradigmas. Eu fiz um estudo uma vez bastante aprofundado a respeito desse texto, e a gente vê que são 3 ou 4 ou 5, né? A raça, a religião. Jesus quebra todos esses preconceitos na hora que vai falar com a mulher, porque ele tinha um propósito que estava acima de todas essas coisas.
Quem era essa mulher cujo encontro estava nos planos de Jesus? Seu nome não foi registrado. No entanto, o texto bíblico aponta algumas das suas características. Ela era conhecedora da história do seu povo. Ela conhecia a história do seu povo, né? Tanto que ela fala para Jesus, né? Nós adoramos ali, mas vocês dizem que adoram lá. Então ela conhecia essa história bem direitinho. Ela era temente a Deus e ela aguardava o Messias. No versículo 25 desse texto, nós vemos que ela fala: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Então ela sabia da expectativa que Israel tinha da vinda do Messias. Era uma mulher corajosa e sincera. Abriu seu diálogo e falou da fé dela sem constrangimento. Né? Falou para Jesus: não, a gente adora ali. Né? Mostrando seu conhecimento e também suas dúvidas. Nós adoramos aqui no monte e vocês falam que é para adorar em Jerusalém. O texto mostra também que ela tivera 5 maridos. E agora viviam com um homem com quem não era casada. São 2 coisas que a gente tem que observar aqui. Ela tivera 5 maridos, né? O texto vai falar um pouquinho. Vamos continuar por aqui. Ela não mentiu sobre essa condição da sua vida. Esse registro traz à tona uma questão social da época. E embora muitas vezes a samaritana seja vista como uma mulher leviana, até promíscua, provavelmente o que esteja em voga seja a questão da tradição judaica, na qual a mulher podia ser repudiada por qualquer motivo. Né? Se ela errasse o sal da comida, o marido podia repudiar ela. Né? Não precisava dar explicação, entendeu? Não cabendo a ela a escolha de permanecer ou não no casamento. Ela não optava nada, né? Vamos colocar assim. Dentro da mesma tradição, seja por ficar viúva ou ser repudiada, vemos na história de Ruth. Né? Lá na história de Ruth, que ela fica viúva, tem que buscar alguém. Né? Outros maridos a acolheram e a deixaram, cabendo a ela acertar para a própria sobrevivência e dentro da cultura o acolhimento e proteção que lhe era oferecido. Tá? Porque foi isso que Jesus falou para ela. Ah, você já teve 5 maridos. Ela teve 5 maridos de fato. Né? Se a gente for falar aqui num termo jurídico e de direito. Mas aí Jesus falou para ela: mas o que, com quem você está agora, não é seu marido. Então esse último, ela morava com ele, sem ser casada com ele. Esse é o texto. Certamente que esse fato não era bem visto. E ela sofria acusações e preconceitos, mas a aproximação de Jesus dessa mulher mostra que o mestre não estava preocupado com tradições, condições ou condenações, mas revelar-se a ela como Deus do perdão, da salvação e da transformação. Tanto que ela vai buscar água meio-dia. Ninguém naquela região vai sair da cidade, vai num poço fora da cidade, né? Faz um calor danado lá ao meio-dia. Vai pela manhã. Provavelmente as outras mulheres da cidade iam pela manhã, mas não aceitavam que ela fosse junto, por isso ela estava lá ao meio-dia. O texto mostra ainda que após o diálogo revelador com Jesus, ela deixou o seu cântaro. Né? Há um livrinho que a gente encontra ainda hoje, né? Em sebos, que se chama O Cântaro Abandonado. Esse livro é muito bom. Eu já ouvi uma pregação só sobre esse versículo. Deixou lá o seu cântaro. Riquíssima a pregação. E foi anunciar na cidade que encontraram aquele que poderia ser o Messias. Essa é uma atitude notável. Uma samaritana mulher descasada, impactada pelo encontro e reconhecimento de Jesus como o enviado de Deus. Então Jesus não faz acepção de pessoas. Que interrompe sua tarefa diária de pegar água e rompe barreiras sociais e culturais para anunciar a boa nova. Ela foi a primeira evangelista, digamos assim, deixou o campo. Né? E nós podemos imaginar que no deixar esse campo, ela deixou tudo para trás.
né? E foi lá para a cidade anunciar aquilo que ela, o diálogo que ela teve com Jesus. Então ela foi anunciar a boa nova, levando muitas pessoas de sua cidade a crerem também em Jesus. Né? No texto, nos versículos 28 até o 30, a gente encontra essa ida dela, né? Finde comigo, veja um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será ele, porventura, o Cristo? Ela despertou nos homens a curiosidade. Será que é esse? Enquanto os seus discípulos que tinham de buscar alimento estavam preocupados com a fome do mestre e com o fato de conversar com uma mulher e não com a sua missão, que não lhes era evidente naquele momento. Né? Os discípulos olharam e falaram assim, não entenderam, né, o que Jesus estava fazendo, conversando com uma mulher e ainda uma mulher samaritana. O diálogo de Jesus com a samaritana é rico em elementos que nos ensinam a respeito da tradição do povo de Deus, do seguimento de Jesus e da vida de adoração. Vejamos algumas lições a partir da vida da samaritana, antes e depois do encontro com Jesus. Nem sempre vivemos uma condição ideal, de acordo com os padrões sociais, mas isso não nos desqualifica como pessoas diante de Jesus. Jesus não olha a nossa condição. Precisamos ter clareza dessa verdade, para não usarmos a nossa situação como motivo para nos afastar de Deus ou do seu povo. Tem gente que fala assim, não, eu preciso largar meus vícios para depois voltar, ir para a igreja. Aí, quando de repente, né, acontece o que aconteceu, infelizmente, com uma amiga nossa aqui, que a mãe dela teve um infarto sentada no alpendre da casa, né? Estava bem enganada. Então as pessoas às vezes ficam esperando para se consertar com Jesus, às vezes não dá tempo. Muitas pessoas não se sentem em condições de frequentar uma comunidade de fé por causa do tipo de vida que levam, ou da família que tem. Que eu me lembro que quando eu fui na igreja metodista central conversar com o reverendo Bairro, que eu queria voltar para a igreja, eu estava afastado da igreja. Ele perguntou para mim, você tem algum vício? Eu só fumava 3 maços e meio de cigarro por dia. Eu falei para ele, eu fumo. Ele não falou para mim, larga de fumar depois você vê. Eu fui e Jesus me libertou do vício. Hoje eu não fumo nenhum cigarro já há 26 anos. Né? Quantas vezes deixamos que nosso desacerto nos afaste de Deus e da nossa comunidade? Aquela mulher sabia que não vivia numa condição ideal para os padrões da sua época. Mas ao perceber que falava com o Filho de Deus, aceitou suas palavras e Deus significa para elas. Né? Tem um hino que a gente canta no nosso cenário que diz, eu venho como estou. E Jesus quer que a gente venha do jeito que a gente vê. A gente deixa que ele faz a transformação na gente, só a gente permitir. É simples assim. As pessoas são mais importantes que os costumes ou tradições. Jesus passou pela Samaria a despeito do costume da época e da separação entre o povo judeu e samaritano. Para que ele foi lá? Para estar com uma mulher que precisava conhecer a graça de Deus. Da mesma forma, somos desafiados e desafiadas a romper paradigmas e levar o evangelho a todas as pessoas, não importando a sua condição social ou econômica, racial e até mesmo comportamental. O importante é revelar o amor e o poder de Deus, pois ele pode gerar nova vida e toda a transformação necessária na vida das pessoas. Tendo isso em mente, devemos receber, sem exceção de pessoas, todos e todas que se aproximam da comunidade de fé, para que tenham a oportunidade de experimentar a graça transformadora de Jesus. Às vezes entra um morador de rua na igreja, né? E a gente vai sentar lá no banco da frente. Aí tinha um irmão
ele é até pastor, né, de uma igreja, e participou com a gente de vários encontros. Esse irmão disse que ele era morador de rua, usava droga, vivia drogado o tempo todo. Aí levaram ele numa casa, ele falou assim, que a primeira coisa que despertou nele algo diferente foi que quem estava lá na casa veio do jeito que ele estava, maltrapilho, sujo, fedido e tudo mais. A pessoa deu um abraço nele. Isso impactou. E aí foi um processo todo e ele se libertou dessa vida que ele tinha, né? Então, às vezes tem que olhar isso, né? Olhar isso. Nossa experiência com Jesus deve gerar em nós interesse pelo anúncio da sua graça. Aquela mulher foi impactada pelas revelações que teve a respeito de si própria, da vida com Deus e de Jesus como o Messias. Por isso, ela não se conteve, deixou sua tarefa principal, que era ir de buscar a água, largou lá o canto, não levou a água nem nada, acho que não deu nem a água para Jesus, que Jesus tinha pedido. Né? Eu fiquei pensando nisso hoje, aqui o texto não fala se ela deu a água ou não para Jesus, né? E priorizou o anúncio da Boa Nova às pessoas que também aguardavam o cumprimento da promessa messiânica. Tal como ela, todos os moradores da Samaria também aguardavam o Messias. Quando ela percebeu, esse é o Messias, vamos lá. Qual que foi a fala dela? Olha, encontrei um cara ali que falou tudo que eu tenho feito na minha vida. Será esse porventura o Cristo? Será esse porventura o Messias que nós estamos esperando? Independente dos preconceitos que sofria, ela se interessou em compartilhar a boa nova com o seu povo. Né? Nós vamos ver no texto mais para frente um pouquinho que aquelas pessoas que vieram conversar com Jesus falaram, nós não cremos só por causa daquilo que você falou que nós estamos vendo. Então a gente tem que levar as pessoas para Jesus para elas verem o que Jesus faz. Hoje muitas pessoas vivem à procura de Deus e nem sabem disso. Anseiam por algo que possa impactar e mudar suas vidas e tantas vezes estão buscando nos lugares errados. Sabe por quê? Porque nós que conhecemos o caminho e a verdade e a vida, por vezes não interessamos em anunciá-los. Às vezes eu converso com pessoas, eu estava conversando com a minha irmã, que já fazia um bom tempo que eu não conversava, eu vejo muito pouco essa minha irmã, e nós estávamos falando de uma série de coisas e tal, eu não lembro qual foi o assunto, ela falou assim, principalmente para aquelas pessoas que estão no Senhor. Percebe? Ela está conversando com você, mas não deixa de colocar, né, a presença do Senhor na fala dela, a presença do Senhor na fala das pessoas com quem ela está conversando. E muitas vezes a gente conversa tantas coisas sobre tantos assuntos e esquece de falar de Jesus para as pessoas, né? E eu me incluo nisso, viu? Não sou melhor que ninguém. Muitas vezes eu já me arrependi de ter tido a oportunidade de falar de Jesus e eu não falei. Talvez se fale um pouco sobre o nosso interesse ou não pelas pessoas com quem convivemos fora da igreja. Não as pessoas que a gente convive dentro da igreja, fora da igreja. A partir do anúncio feito pela samaritana, muitas pessoas vieram, ouviram e creram. Nosso testemunho pode levar as pessoas a uma experiência pessoal com Jesus. Isso é extraordinário. Nosso testemunho, a nossa vida. Diz uma música do Padre Zezinho que é andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou. Né? E aí ele diz, e ao final do dia, eu sei que eu me sentiria muito mais feliz. O andar como Jesus andou vai fazer com que as pessoas olhem para a gente de maneira feliz. Certamente a história da mulher samaritana está registrada para nos levar à reflexão e tomada de uma atitude diante do nosso conhecimento e experiência com o Messias, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Precisamos acolher Jesus em nossa vida com coragem, honestidade, e a partir da vivência com Ele, anunciar a graça e o amor
a todas as pessoas, priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Né? Eu sempre, quando estudo para ministrar uma aula dessa, eu sempre, primeiro eu tomo a lição para mim. Né? E eu fico devendo muito a Jesus nessa postura de levá-lo para as pessoas. Né? Eu não tenho muito, eu já falei isso para o pastor, eu não tenho muito jeito para ir. Né? Eu uso as redes sociais, divulgo a palavra de Deus através de todas as redes sociais que eu participo, né? Mas esse ímpeto evangelista eu não tenho. Eu peço a Deus que me capacite pelo seu Espírito para que eu possa fazer mais do que eu tenho feito para o reino de Deus. Para a gente pensar durante essa semana, ainda existem estereotipos que nos fazem limitar a ação salvadora de Deus em Cristo? Será que nós ficamos olhando, né? Para aquela pessoa eu não posso falar, para aquela outra eu não posso, para aquela lá porque é assim. Cuidado, né? Quais são eles? Vamos pensar. O que nos impede de falar de Jesus para determinadas pessoas que estão precisando ouvir? E precisamos combater, né, esses estereotipos que nós criamos, como Jesus fez com a mulher samaritana, e nós conhecemos o resultado da fala e da conversa que ele teve. Que Deus esteja nos abençoando, né, nos mostrando a cada um de nós. Né, eu sempre falo a começar em mim.